Olá pessoal, estamos começando a terceira aula de embriologia humana e agora nós vamos falar de dois órgãos anexos, na verdade são três, né? Vamos falar especificamente de dois, que é a placenta e o cordão umbilical. O outro seria a bolsa amniótica, né? Que também é um anexo embrionário. Vocês viram na última aula de saúde da mulher que a placenta, né, ela é formada pela parte externa, né, do córeo, né, que são as vilosidades coriônicas, como vocês podem ver nessa imagem aqui abaixo, que ficam adentrando do endométrio, né, e essas vilosidades coriônicas formam a placenta, assim como a alantoide, que seria o local onde alojava as excretas do embrião, e a vesícula vitelina, onde alimentava o embrião, elas se juntam e formam um cordão umbilical, beleza? Isso inicia na segunda semana e até a quarta semana a placenta ela está formada com seu cordão umbilical. Pronto, tá aí uma imagem de uma placenta após o nascimento, né? Nós vamos ter a placenta, é um órgão ovoide, né? Você vê que ele é como se fosse arredondado, né? Achatado. Ele vai ter aí, ela vai ter em volta de de diâmetro, né? De 15 a 20 centímetros e de espessura de 2 a 3 centímetros de grossura, né? Espessura. E o pesa aí entre 500 e 600 gramas, né? É um sexto do peso do bebê, certo, minha gente? Portanto, a placenta ela tem um lado materno, que fica ligada diretamente no endométrio, que é essa primeira figura, né? Você vê que é a parte do sangue, né? Esse sangue é cheio de nutrientes, como glicogênio, aminoácidos, proteínas, colesterol, os glicídios, né? As glicoproteínas, tudo vai estar alojado aí. E o lado do embrião, né, que tem aí esse lado, a segunda figura, que tem um cordão umbilical, né, uma junção aí que fica ligando esse cordão umbilical. Ele faz a comunicação entre o sangue materno e o sangue embrionário e depois fetal. Minha gente, vocês estão vendo aqui os três órgãos embrionários, os anexos embrionários. A placenta ela fica no fundo do útero, ela fica aqui, ó, ao lado aqui do bebê, na parte do fundo do útero, não é isso? Alojada no endométrio, você sabe que ela partiu daquela formação das vilosidades que antes eram os sensícios trofloblastos, né? Com trofloblasto, a parte externa, aderida ao córeo, e depois ela se transforma na placenta, né? E tem um cordão umbilical, que é a junção aí, juntou a alantoide com o saco vitelíneo e formou o cordão umbilical, que mais na frente vamos falar sobre ele. E a bolsa amniótica, onde tem um líquido amniótico, né? Esse líquido, ele 99% dele é composto de água e o restante é dos nutrientes, né, e sais minerais, esse 1%, onde o bebê ele faz a ingestão, né, desse líquido a todo tempo. Além disso, sabe que a nutrição é feita pela placenta, né? Mas o bebê não deixa de fazer a glutição desse líquido. Mas ele serve de proteção e de hidratação, minha gente. Ele protege e hidrata, né, o feto. Beleza? Portanto, minha gente, as funções da placenta, ela tem várias funções, né? Vocês estão vendo aqui, a primeira é o transporte placentário, né? Ela faz a transferência, né, de gases como o gás oxigênio, né, o gás carbono, né? Interessante que as veias, nesse caso aqui, elas carregam sangue oxigenado e as artérias o sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbono, né? Depois que ele utiliza, ele joga na corrente materna pelo cordão umbilical e joga na corrente materna para ser eliminado, certo? Assim também como chega o oxigênio até ele, né, pelas veias do cordão umbilical. Substâncias, já falei, 90% é água, aí tem glicose, que é o glicogênio, né? Tem as vitaminas, os aminoácidos, colesterol,
que faltou aqui, mas tem. Secreta hormônio, minha gente, né? Principalmente a progesterona, né? E o estrógeno, eles que são, a partir de então, não utiliza mais o corpo lúteo, ele evoluiu, né? E o sensício do tófilo baixo não produz mais o HCG, quem produz é ela, a placenta. Depois vai ser eliminado esse HCG, porque ela mesma vai produzir a sua progesterona e o seu estrógeno para enriquecê-la ainda mais e também o endométrio com a progesterona. E também secreta a prolactina, que é a parte do leite materno, que é a produção do leite, incentiva a produção do leite materno. E vários outros também. A questão da imunidade, né? Os anticorpos que a mãe tem passa para a criança, ela fica imune de várias doenças. As doenças que a mãe já teve, ela também passa a ficar imune, né? Isso é muito importante. Ela também tem a função de produtos de excreção. O feto produz ureia e ácido úrico, por exemplo, que são restos de metabolismo que ele utilizou durante seu metabolismo, e ele também é secretado pelo sangue, né? Faz uma filtração, coloca um sangue, joga no sangue materno, passa pelo cordão umbilical e cai para a mulher eliminar através da urina dela também, né? Drogas, se ela ingerir drogas, com certeza vai chegar também, vai ser transportada pelo cordão umbilical, pela placenta, né? Agentes infecciosos também, né? Por isso que é importante a vacinação da mulher na gravidez, né? Para evitar doenças infecciosas que possam também passar para o feto. Principalmente aqui a sífilis congênita, né? Que passa da mãe para o feto. É isso aí, meus filhos, as funções da placenta. Muito importante. Vocês estão vendo aqui, né, as vilosidades que eu falei, né, as ramificações, é onde, nessas membranas placentárias, é onde ocorrem as trocas entre a mãe e o feto. Não quero que vocês se detenham muito a essa imagem, porque ela é muito complexa, mas aqui explica tudo, né? Vocês estão vendo, principalmente aqui, as artérias, são essas azuis aqui, né? Essas artérias que carregam sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbono. E a veia, que é só uma, essa mais calibrosa, ela é um sangue rico em oxigênio. Lembrando que ela difere, né, do restante da corrente sanguínea do corpo humano, que o sangue oxigenado é o sangue arterial. Por isso que aqui é o contrário, né? A veia carrega sangue oxigenado e a artéria carrega sangue pobre em oxigênio. Como eu falei, né, a forma arredondada, né, esférica, em forma de disco, a placenta ela promove as trocas seletivas de nutrientes e produtos de excreção entre o embrião e o corpo materno. Você vira aí o lado materno, tá vendo o lado da placenta, que é o lado amniótico, minha gente, né? Esse tronquinho aí, né, dessa primeira figura do lado amniótico com o corte do cordão umbilical, vai formar o nosso futuro umbigo, né? Ele é formado a partir desse corte aí, desse entroncamento do saco amniótico, onde forma o cordão umbilical. Minha gente, a placenta ela tem grau de maturidade, ou seja, ela tem vencimento, né? A placenta ela tem vencimento. Quanto mais velha, né? Ou seja, maior tempo de gestação, menos função ela vai ter, né? Todas essas funções que eu falei, ela vai aos poucos perdendo com o grau de maturidade. Quanto maior o grau, maior a sua maturidade. Dentro de uma escala que vai de 0 a 3, né? Quando faz o exame de ultrassonografia, é que o médico ele vai dar esse laudo do grau placentário. Vocês podem observar que numa ultrassom obstétrica e morfológica tem a distinção aí desse grau de maturidade da placenta. Vamos lá, o primeiro é o grau 0. Está novinha, tem acabado de ser formada no primeiro trimestre de gravidez, né? Ela está sem nenhum sinal de calcificação, em pleno funcionamento. O que é sinal de calcificação, minha gente? À medida que ela vai envelhecendo, as células dela vão se calcificando, vão ficando pedificadas, vão ficando mais endurecidas, né? E aí evita essa troca
né, as trocas nas membranas. E aí ela não passa os nutrientes, nem do feto, as excretas, nem o nutriente da mãe para o feto. Portanto, o grau 0 é o grau mais comum no primeiro trimestre da gravidez. Nos primeiros 3 meses, ela está em pleno vapor, não tem sinal nenhum de calcificação e está em pleno funcionamento. Quando ela passa para o grau 1, já no segundo trimestre de gravidez, né, na metade aí da gravidez, né, a placenta começa a acusar algum desgaste, com algumas calcificações já dá para ser notadas, mas ainda está em funcionamento. Até a 30ª semana de gravidez eu coloquei aqui o exemplo, certo? Ela já tem algum sinal de desgaste. No grau 2, vai aí da 28ª até a 30ª semana, né? O grau 2, nessa fase, a calcificação ela é mais acentuada, ou seja, a calcificação ela é maior nesse grau 2, né? Ela já está mais calcificada e vai perdendo ainda mais suas funções, até chegar no grau 3, que corresponde ao grau máximo de maturidade da placenta, com uma calcificação completa. Portanto, Micael, quer dizer que ela não pode mais fazer as trocas gasosas, nem pode mais fazer a transferência de alimentos, nutrientes? Pode não. Por isso que aqui já é no ponto de ela ter o parto. Já está na hora de ter o parto. Beleza? Quando ela está no grau 3, ela não tem mais, o bebê não tem mais como, né, receber as funções da placenta, por isso que tem o processo de parto, para o bebê sair e não precisar mais dela, né? E sim do leite materno, que é secretado pelo seio, né, da mulher, pelo processo de ajuda da prolactina, beleza? Já vimos aqui, ó, através dessas vilosidades aí, dessas trocas que acontecem, né, entre a parte do feto, do bebê, e a da mãe que está lá no endométrio. Aqui eu estou mostrando uma placenta, essa forma aí está corretíssima, né? Na parte superior, ela pode ficar nessa posição aí, um pouquinho mais lateral, mas na parte superior, no fundo do útero, né? Essa aí é a placenta normal. E nós vamos ter algumas doenças, né? Algumas anormalidades da placenta, né? Ela pode estar lateral, né, na parte superior, e ela pode estar muito abaixo. Essa placenta ela pode se deslocar da parte mais superior para a parte inferior do colo do útero. Você sabe que aqui no colo do útero que vai ter a passagem do feto. Portanto, ela é prévia, né, porque ela é antecipada. Ou seja, ela desceu antes da hora, né? Primeiro desce o bebê no parto para depois vir a placenta. Mas nesse caso da placenta prévia, ela desce. E o risco é muito grande, né? Porque ela pode ser prévia, parcial ou total. Parcial quando ela não ocupa todo o espaço do colo uterino. Vocês estão vendo aí nessa segunda imagem. E ela é total quando ela chega ela está utilizando todo o espaço do colo uterino, a saída aqui do colo uterino. Isso é um perigo muito grande, né? Porque ela sai antes da hora, ela pode descer a placenta e induzir aí a um parto prematuro, ou um dos maiores diagnósticos e indicação para o parto cesariano é essa situação, que não tem como vir a placenta primeiro do que o bebê. Portanto, ele vai perder as funções dela, não é isso? Portanto, essa placenta parcial ou total, ela requer cuidados, se for antes, né? Vai ser os cuidados para evitar um parto prematuro, ou para depois ela sair, descer, né, pelo colo uterino e acabar impedindo aí a nutrição e morte do feto. Portanto, é importantíssimo, né, que seja... O que é que pode acontecer de sintomas, Micael? Pode acontecer sangramentos, né, dores, e aí a mulher faz a ultrassom e o médico vê que ela está diagnosticada com uma placenta prévia, parcial ou total. Portanto, vai o obstetra e o obstetra vai fazer aí as indicações, principalmente muito repouso. Ela não pode fazer esforço nenhum, minha gente. Portanto, placenta prévia é a antecipação, ela desce, né, e ocupa parcial ou totalmente a entrada do colo uterino.
Lembrando que pode ter também o deslocamento, né, da placenta. O deslocamento da placenta é quando a placenta ela não consegue se fixar totalmente no endométrio e por baixo dela cria-se coágulos e ela não consegue se prender totalmente. E aí ela pode descer, ela pode se desligar do endométrio, né? Se desprender. A mulher sente sangramentos, né? Sangue. Só que no deslocamento, o sangramento ele é mais escuro, como se fosse borra de café, porque forma coágulos, né? E na placenta prévia, ela é um sangue mais vivo, um sangue mais vermelhado, né? Aí o cordão umbilical, minha gente, pra gente praticamente encerrar aqui, esse cordão começou 6, ele vai medir aí em torno de 1 a 2 centímetros de diâmetro e até 55 centímetros de comprimento, né? De comprimento, ele pode chegar ao cordão umbilical até 55 centímetros, né? Ele vai ter uma veia muito calibrosa, que ela vai carregar o sangue arterial, né, para o feto, e as duas artérias que carregam o sangue venoso. Excepcionalmente, essa função ela é trocada, né, nesse momento aqui pelo cordão umbilical. Portanto, a veia carrega sangue arterial e as duas artérias carregam o sangue venoso, né? Ele é formado por um tecido conjuntivo, mucoso, né, que envolve a artéria e a veia. É um tecido assim bem gelatinoso, né? Muito duro, né? Mas gelatinoso, muito resistente, né? Rígido. Portanto, pode ter um cordão muito longo, né? Que pode causar o prolapso, ou seja, é quando diz que o cordão enrolou o pescoço do feto, né? E isso pode, no que enrola, pode travar, né, o fornecimento ali de oxigênio pelas artérias, porque comprime a veia pode diminuir, né, a passagem do sangue, assim como reter gás carbônico, causando uma intoxicação, uma toxemia no feto, e ele pode também vir a óbito se não for retirado a tempo. E o cordão muito curto, né, minha gente, ele pode o quê? Causar uma separação, um desprendimento, um deslocamento dessa placenta. Se ele for muito curto, ele puxa, né? Isso aí também são anormalidades durante a gestação. Já falei sobre isso aqui a vocês, né? Em função aqui do estrógeno da progesterona, aumento dos seios, né? Que aumenta a produção do leite, a obstrução da cervix, né? Que forma o tampão mucoso para evitar a descida, né? Do bebê, do feto, da placenta, né? Promove o crescimento, o desenvolvimento da placenta e do útero, através do endométrio, e promove também o bloqueio de outros ciclos ovarianos. Já que ela está grávida, ela não precisa de ciclos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço para todos.